acabou. Acabou completamente. Por mais que quiséssemos acreditar que Yuki teria algum tipo de chance de vitória, essa chance nunca existiu. E a derrota dela foi a mais cruel possível. Só que muitas coisas se escondem nesse capítulo, assim como a suposta morte de Yuki e também as habilidades de Kenjaku que fizeram com que ele conseguisse se livrar do buraco negro criado por Yuki. Talvez ela não esteja morta, mas sim vivendo uma vida diferente do que ela queria, se unindo ao Tengen. E tudo isso se comprova nesse mesmo capítulo. Talvez você não tenha reparado. Então fique aqui nesse vídeo porque vamos explicar tudo o que aconteceu e tudo o que pode acontecer. Jujutsu Kaisen, capítulo 208, Estrela e Óleo, parte 4. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, capítulo número 208. Para alguns talvez tenha ficado um tanto quanto confuso, o que Kenjaku utilizou de verdade? Será que foi apenas roteiro de Gege Akutami? E será que Yuki realmente morreu? Ou será que o Gege tá querendo trollar a gente? Será que agora teremos o passado de Tengen em Kenjaku revelado, assim como do próprio Sukuna? Então fica aqui nesse vídeo porque eu vou comentar sobre tudo isso. Mas fique sempre até o final, porque eu vou explicar certinho tudo o que aconteceu, todas as nuances e detalhe. Uma das partes mais importantes e relevantes é o começo do capítulo, que poderia ser apenas uma parte emocionante, mas que tem relação direta com o que a Yuki vai fazer e a sua última atitude para poder vencer e impedir de vez o Kenjaku. Quer saber de tudo isso? Então fica aqui no vídeo, caramba! Fica até o final para você saber de tudo. E muito obrigado para todo mundo que está dando aquele like, comentando, se inscrevendo aí no canal. Muito obrigado de verdade, galera, por acompanharem Jujutsu comigo. Para isso, eu trouxe aqui o fanbook de Jujutsu. Por quê? Porque eu trago vídeos do fanbook, pretendo trazer mais, mas preciso só de tempo para gravar. Mas vamos lá. O capítulo de fato vai começar com a Yuki levando aquele mini Uzumaki no meio da sua pança, né? Levou ali no meio da barriga, mas ela ainda de alguma forma poderia utilizar energia reversa se tivesse tempo. Porém, o Kenjaku não vai dar esse tempo para ela, porque ele feriu a barriga e não a cabeça. Então nada a impede de utilizar a técnica reversa até esse momento, tirando o fato de que o Kenjaku está ali na frente. E é então que nós começamos a ter uma parte mais importante do capítulo, onde antes da Yuki entender que o Kenjaku na verdade estava escondendo ali a sua técnica de manipulação para poder utilizar o Uzumaki depois em cima dela, ele conseguiu fazer uma finta nela. Nós temos um flashback enquanto o Chozo e a Yuki, junto com o Tengen, estavam se preparando para esse momento. Só que agora numa típica conversa de bar, onde cada um ali desabafa todos os seus sentimentos. E é então que a Yuki pergunta para o Chozo: Chozo, você não é uma peça importante para a vida do Yuji, para o futuro do Yuji? Porque de fato, se você se sacrificar, bom, você não seria uma peça importante para ficar ao lado dele, você como irmão do Yuji? E é então que essa pergunta vai nos rodear ao decorrer de todo o capítulo, porque o Chozo pergunta para ela: Tsukumo, eu sou um humano? E aí isso tudo vai mudar a concepção que nós temos sobre a própria Yuki, como ela viveu sua vida, baseando-se no fato de que ela era um antigo receptáculo. E vocês vão entender o ponto. Ela vai mudar os seus pontos de vista a partir disso. A partir de todas as coisas que ela acabou negando, ela vai descobrir no Chozo uma forma dela viver e talvez ajudar as outras pessoas a concretizar o seu objetivo, que é acabar com toda a energia amaldiçoada do mundo Jujutsu. E aí que vem o ponto. Existem dois tipos de vida que o Chozo poderia escolher. E ele, juntamente com seus irmãos, principalmente por ele ser o líder dos seus irmãos, ele resolveu não viver como um humano. Até porque os seus irmãos eles não seriam aceitos pelos humanos, porque os seus corpos eram totalmente deformados. Então existem dois tipos de dores. A dor de ser um humano, porque eles viveriam como pessoas totalmente bizarras e estranhas, seriam julgados pela humanidade, abandonados por todos, provavelmente.
provavelmente, quer dizer, com toda certeza, e viver como uma maldição. Como uma maldição, eles eram livres, mas graças a viver como uma maldição, como o Chozo mesmo escolheu, a morte dos seus irmãos viria a acontecer. Então ele matou diversas pessoas e ele se sente culpado por ter matado os seus irmãos, porque graças à sua decisão levou seus irmãos a lutarem contra o Itadori e a Nobara no passado, e graças a essa luta, Ezo e Keshizu acabaram morrendo nesse processo. Se ele tivesse escolhido viver como um humano, nada disso teria acontecido. Eles pelo menos não lutariam entre os irmãos. E é então que ele olha que ele preferiu o caminho mais fácil, o caminho mais livre, onde eles pudessem fazer o que eles queriam, até porque, vivendo como maldições, eles poderiam fazer qualquer tipo de coisa. Lembrando que eles são híbridos de humanos com maldições graças à sua mãe. E é então que nesse momento ele começa a chorar e nós vemos uma expressão diferente na Yuki. Yuki é essa que era um receptáculo do Tengen no passado e era para ser utilizada como tal. Mas por que ela não foi utilizada como tal? Na verdade, Yuki, por ser uma feiticeira de grau especial também, ela se aproveitou desse momento talvez para poder fugir, deixando tudo para Riku Amanai. Riku Amanai, que acabou morrendo no passado de Gojo e Getou, e é então que nós começamos a ver cada tipo de vida que o Chozo escolheu. Viver como humano, viver como maldição, e é aí que nós temos a Yuki Tsukumo. E por que Yuki Tsukumo? Viver como uma humana, viver livre, escolher o caminho mais fácil, tentar procurar uma saída, ou se tornar um receptáculo e ajudar toda, entre aspas, humanidade, se unindo de fato ao Tengen. Lembrando que ela ainda parece ser um receptáculo, então ela ainda pode ser utilizada por ele. E nós já vamos chegar lá. Porque a Yuki, nesse momento, o que ela demonstra? Ela demonstra um sentimento de culpa, isso mesmo, um sentimento de culpa por ter vivido a sua vida da forma fácil, livre, como ela queria, mas graças a ela ter fugido dessa obrigação, entre aspas, ter preferido viver ali, não igual a Riku Amanai, que acabou topando ser um receptáculo, o que acontece? A Riku, ela é escolhida, né? Ela é escolhida como receptáculo, acontece tudo o que aconteceu entre o Toji, então o que acontece? Nada disso teria acontecido. O Gojo não teria brigado com o Getou, não teria tido essa separação, nada disso poderia ter acontecido se ela tomasse esse caminho diferente. É por isso que o Chozo está falando nesse momento vai cair direto com o que a Yuki vai pensar e o que ela vai fazer no final desse capítulo. Não só criando um buraco negro, mas também, quem sabe, se unindo ao Tengen e evitando que o feitiço dele volte contra ele, o transformando em um monstro, em uma maldição. E olha só que detalhe importante que a gente deixou passar batido. Porque eu vou continuar aqui essa explicação. Tem muito mais de sentimento, o que o personagem entende como seu objetivo, o que ele deve fazer, porque enquanto o Chozo continua desabafando, ele diz que mesmo que os seus irmãos não fossem fracos, bom, acabou como uma punição que o Yuji acabou enfrentando ele. E o que acontece? Ele imaginava que os quatro poderiam lutar juntos, porque o Yuji era o cara que sofria como humano, porque o Yuji ele tem esses dois pontos. Ele poderia viver como Sukuna, vamos dizer assim, como maldição, e ele escolheu viver como humano, enquanto o Chozo escolheu viver como maldição, e por isso eles acabaram se cruzando e se enfrentando. Se o Chozo tivesse escolhido viver como humano, ele viveria junto com o Yuji, mas ele acabou o deixando sozinho. Detalhe esse é que o Yuji, mesmo não considerando o Chozo como irmão, ele tem ali uma certa irmandade realmente entre eles. E embora o Yuji tenha o Megumi e outras pessoas ainda ao seu redor, lembramos que o Yuji sempre ficou de fato sozinho, vivendo como humano, porque até então ele tem uma vida datada por ter o Sukuna dentro dele e uma hora ele seria morto de qualquer forma. Então esse conceito de viver como humano, viver como maldição, foi muito interessante que o Gege Akutami conseguiu traçar. O próprio sofrimento do Yuji sofrer como um humano, porque ele sofre como um humano, né? Porque ele tem o Sukuna dentro dele, foi uma escolha ali que ele teve de comer o dedo. Não sei se isso fazia plano do Kenjaku, se o Kenjaku imaginava que realmente o Yuji iria fazer isso de fato, porém funcionou. Na verdade, o Yuji ele é nada mais, nada menos do que um receptáculo, assim como o próprio Kenjaku disse. Por isso que eu acredito que o Yuji não deve ter nenhuma técnica amaldiçoada, a não ser que o seu corpo se fundindo com o Sukuna em algum momento consiga que isso aconteça. Porém, quem disse isso foi o Gojo, que não tem trocentos anos de experiência, como o Kenjaku, que diz que o Yuji é apenas um receptáculo. Por isso aqui eu já falo pra vocês que as teorias de que o Yuji poderia adquirir as técnicas da sua mãe ou de alguém
Porém, isso não existe no meu ponto de vista, porque ele foi criado para ser um receptáculo perfeito para o Sukuna. Só isso, sem técnica, sem nada, apenas o receptáculo perfeito. E nisso eu me baseio nas falas do Kenjaku e do próprio Gojo, tá bom? E bom, claro, voltando para o capítulo, a Tsukumo diz, poxa, mas se você morrer, o Yuji vai ficar sozinho de novo. E aí ele diz, você é gentil, Tsukumo, só que assim, não tem mais como. Eu já matei várias pessoas, mano, eu já fiz uma pá de cagada. A única coisa útil que eu posso fazer com a minha vida é agora, é esse momento aqui onde eu tenho a minha única utilidade. Até porque ele sabe como o Yuji é, então o Yuji ele já se sente culpado por ter matado, entre aspas, várias pessoas, porque ele comeu o dedo do Sukuna, o Sukuna fez aquela cagada toda. Então quem é o Chozo tecnicamente para viver ao lado de uma pessoa tão bondosa contra o Yuji, né? Então o Chozo acaba utilizando ali a sua técnica, vai tentar jogar em cima do Noritoshi Shikamo, impedindo que ele atingisse a Tsukumo, mas aí ela diz a seguinte frase para ele, Chozo, hoje você morre como maldição, mas agora viva, mas viva como um humano. Ou seja, escolha estar ao lado do Yuji, fique do lado do Yuji. E é então que o Tengen utiliza sua técnica de barreira para fazer com que o Chozo caia. Se ele podia fazer isso, por que ele não fez isso com o Kenjaku? Interessante a gente pensar dessa forma, né? Embora o Kenjaku talvez não cairia nesse truque barato. Porém, não custaria nada tentar. Bom, a Yuki nesse momento acaba se entregando e é quando o Kenjaku corta ela ao meio. Aproveitando o oco que ele já tinha feito, só precisou cortar o restante e separar ela ao meio. E é então que nesse momento nós temos ali o Tengen aparecendo como uma distração para o Kenjaku, mas é interessante de notar que o Kenjaku olha para ele e ele queria se parecer como o Sukuna. Será que o Tengen esconde alguma coisa? Bom, acredito que não, mas na verdade eles escondem a sua própria amizade e conforme eles foram vivendo, porque provavelmente Sukuna, Kenjaku e Tengen eram amigos ou pelo menos conhecidos, como nós vemos nesse capítulo. Mas assim como o Gojo e o Getou tiveram lá no seu passado as suas diferenças e cada um seguiu para um lado, e assim como o Chozo também teve a sua escolha e o Yuji teve a sua escolha, nós também tivemos o Kenjaku e o Tengen escolhendo formas diferentes de viver a sua vida. É isso que vai dar a entender, pelo menos aqui nesse capítulo, quando ele olha pro Tengen e fala assim, parece que você queria se parecer meio que com o Sukuna. Mas na verdade não se tratava de nada disso. Mas se ele queria se parecer de alguma forma e é chamado de amigo no final, nós podemos ver que nós temos uma relação de amizade entre os dois, como tinha do Gojo e do próprio Getou no passado. Mas claro, isso tudo é uma teoria. E é aí então que simplesmente a Yuki segura nos pés do Kenjaku e começa a puxar ele para baixo, como se estivesse sugando para ela mesma. E é então que nós temos a explicação ali da sua técnica de massa, porque o Bombaye, ele realmente pode não afetar a Tsukumo, mas depende da densidade. A sua massa imaginária parece não ter limites, e se sua massa imaginária ela não tem limites, e ela pode deixar tudo dela e até mesmo ao seu redor, dependendo da densidade que ela for colocar no seu poder mais próximo dela, ela também sente os efeitos ao mesmo tempo em que ela joga o Kenjaku para dentro. Então ela começa a sugar e cria um buraco negro. O que basicamente a Yuki fez aqui foi aumentar a sua densidade no extremo da sua massa, né, igual ela pode fazer para dar os seus socos e tudo. Então ela não utilizava a sua máxima força porque isso cairia sobre o seu corpo também, mas depende da densidade. Se fosse muito, né, se fosse tipo um nível astronômico. Não é à toa que ela é uma feiticeira de grau especial. E é então que, sugando tudo, trazendo essa densidade, esse peso todo para dentro dela mesma, ela faz com que tudo sugue para dentro de si mesma assim, onde nem a matéria e nem a luz podem escapar, ou seja, nada pode escapar desse buraco negro. E é então que, utilizando esse buraco negro, nós temos uma grande explosão ali, mas é uma explosão que poderia destruir o mundo inteiro, ou seja, era de um nível absurdo. Porém, tem um detalhe, ela foi nerfada por causa da barreira do Tengen. A barreira do Tengen, ao mesmo tempo a própria Yuki Tsukumo, evitam que aquele poder seja tão grande a ponto de destruir todo o mundo. Porque criando um buraco negro, a Terra seria automaticamente, tudo seria automaticamente sugado. E é então que, utilizando isso, nós teremos a derrota do Kenjaku finalmente, certo? Só que não. Hige Akutami deixou o Kenjaku vivo. Alguns podem utilizar ali a sua forma de pensar de que foi bem roteiro, e eu acredito que
foi bem o roteiro mesmo pro Kenjaku continuar vivo. Eu acredito que faria mais sentido ele morrer junto com a Yuki, mas nós temos dois porém sobre esses dois personagens. Primeiro, são as habilidades do próprio Kenjaku. Depois de trocentos anos que ele teve ali, ele conseguiu fazer de uma forma para que ele continuasse vivo mesmo depois desse Black Hole. E não só isso, o buraco negro não teve o efeito garantido, digamos assim, muito por conta do próprio Tengen e a sua barreira para não matar o mundo inteiro, e ao mesmo tempo também para não matar o Chozo, porque o Chozo estaria por ali, por isso que ele é jogado para fora, para ele não ser consumido pelo buraco negro. E também pela vontade da Yuki de não matar toda a humanidade naquele seu golpe apenas para derrotar o Kenjaku, ou seja, não faria sentido ela matar toda a humanidade só para derrotar esse cara, sendo que ela está querendo proteger a humanidade. Então esses foram os pontos negativos que trouxeram a derrota para Yuki. E quais foram os pontos positivos que trouxeram do Kenjaku? Bom, é o seguinte, gente, o Tengen acaba aparecendo mais uma vez, ainda tá vivo, tá vendo como ele não foi sugado, por exemplo, pela barreira e todo esse monte de coisa? Então, pra gente ver que o cara é realmente habilidoso, pelo menos ao fazer suas barreiras. E aí o Tengen nos mostra um pouco de preocupação e o Kenjaku nos explica que a gravidade era a técnica reversa, aquela gravidade anterior era a técnica reversa. Lembrando que nós estamos na tradução prévia e não na original, por isso que na original deve trazer ou elucidar ainda mais as coisas. Mas o que aconteceu é o seguinte, a técnica da Itadori Kaori, a mãe do Yuji, era o sistema antigravitacional. E o que acontece com o Kenjaku nesse momento? Segundo o próprio fanbook, nós temos ali em Jujutsu a amplificação de domínio. Provavelmente não foi um domínio simples, mas sim uma amplificação de domínio que foi utilizada pelo Kenjaku, que o dá diversos outros meios para lutar contra uma expansão, por exemplo, mas não só contra uma expansão. Ele dá outros tipos de habilidade, como se locomover, entre outras coisas e tudo. E ele utilizou esse domínio, ao invés de ser externo no seu próprio corpo, para fazer com que ele utilizasse de forma mais rápida novamente a sua antigravidade. Ou seja, ele tirou essa densidade que seria sugada ali pela Yuki e ele não foi completamente sugado, evitando assim que ele morresse. Então basicamente o que acontece? Yuki estava sugando com um buraco negro. Ele utiliza o domínio que protege o seu próprio corpo e faz com que ele ganhe mais rapidez na volta da sua técnica, entre aspas, original, que seria da Itadori Kaori, que é a antigravidade, e essa técnica antigravidade faz o quê? Faz com que ele não seja totalmente atingido por esse buraco negro, porque ele está tirando a densidade, ele está tirando o peso, ele está tirando esse negócio que estava o sugando com a técnica de antigravidade. Por isso que faz sentido, porém era tudo uma aposta. Ele tentou, conseguiu e sobreviveu. E bom, é nesse momento que a vitória do Kenjaku parece certa. O Tengen do nada ele começa a se desfazer, mas quando ele começa a se desfazer não parece que é só porque o Kenjaku chegou até o seu corpo, mas sim porque outra coisa aconteceu. Vocês esqueceram de uma pessoa muito importante nessa batalha toda, Garuda. Se a Garuda ainda estivesse lá, a Yuki ainda teria chance de vitória. A vitória não significa permanecer viva, mas vencer com o seu objetivo. E é aí que está o ponto, porque enquanto o Kenjaku ele diz adeus pro Tengen, e parece que vamos ter ali um passado do Tengen, do Kenjaku nos próximos capítulos, pelo menos é nisso que eu estou apostando, na amizade entre os dois seguindo caminhos diferentes, crenças diferentes. Nós temos o Tengen sumindo e a Garuda também sumida. Até o fim não ficou comprovado o porquê a Yuki disse que a Garuda seria o seu ponto de recomeço. Talvez, através da Garuda, ela criou um próprio ser de si mesma, se transformando até em um Shikigami, uma maldição, alguma coisa assim. Embora a gente não tenha visto isso acontecer em Jujutsu, mas ela pode fazer com que a Garuda faça ela voltar de fato. Por isso que ela é o ponto essencial, que não pode passar batido dos outros capítulos. A gente não pode ler esse capítulo só como ele, a gente tem que ler numa ordem direta do mangá, além de aguardar os próximos, porque o Gyakutami é cheio dessas de mandar isso daqui no final do capítulo, todo mundo achou que a Yuki morreu, acabou, blá 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 blá, e depois não acabou. Então, vamos com calma nesse ponto. Só que aí é o detalhe, quando o Tengen começa a sumir, parece que alguém resolveu viver de uma forma diferente. Como nós tivemos a vida ali do Chozo, vivendo como uma maldição, podendo viver como humano, agora a Yuki, ao invés de viver como humana e morrer como humana, ela vai viver como receptáculo, impedindo que a técnica do Tengen se transforme em uma maldição. E aí, por que aí vai o detalhe, gente? Porque agora é onde o Tengen está vulnerável, porque ele já está há muito tempo ali, e daqui a pouco ele não vai durar mais naquela forma. Só que quando alguém se torna receptáculo,
tudo volta à estaca zero, ou seja, vão ter que esperar mais 500 anos. Então o Kenjaku teria que esperar mais 500 anos para ele ficar ali quase se transformando em maldição. Ou seja, se o receptáculo chegar e ficar junto com o Tengen voltando para a estaca zero, pode ser que o Kenjaku, no final das contas, não consiga fazer tudo isso. Até porque ele poderia ter feito em outros momentos. Por que ele não fez? Não só por causa dos 6 olhos, mas também porque ele seria impedido pelo próprio receptáculo e essa troca, né? Ele sempre tem que fazer, provavelmente, de 500 e 500 anos, que é o tempo que o Tengen perdura com a sua técnica sem deixar ela avançar direto, fazendo com que ele se transformasse em uma maldição. Entenderam esse ponto? Então, cara, muito interessante esse capítulo, esconde muitas coisas. Garuda pode mostrar ali que a Yuki não perdeu no final, talvez ela vença através da Garuda de alguma forma. Não tem motivo ela falar do nada que, se a Garuda estiver comigo eu consigo vencer. Por que ela consegue vencer com a Garuda? Será que a Garuda faz um corpo ali que protege ela daquele black hole que ela criou? Tem muitas coisas ainda que podem acontecer. A Yuki ainda tem chance de vitória graças a esses pontos que eu expliquei pra vocês. A Garuda pode ter sido utilizada ali pra salvar a Yuki no final das contas. Afinal, ela criou a Garuda pra quê? Pra proteger, pra usar em batalha e tudo mais. E mesmo que a Yuki realmente venha a morrer, que eu acho que ela realmente morreu e vai viver como receptáculo, ela não foi uma personagem desperdiçada. Tirem isso das suas mentes. Na verdade, ela lutou até o final, só que o problema é que ela enfrentou um cara realmente pau a pau. E ela tentou de tudo. O que adianta ela sobreviver se ela ia deixar o Kenjaku vivo e ele ia fazer o que quisesse com o Tengen depois? Não tem sentido. Então ela foi útil até o final, entendeu o seu propósito como receptáculo e se sentiu culpada provavelmente depois de ouvir a história do Chozo, porque percebeu que ela foi uma das grandes culpadas da Riko Amanai provavelmente ter morrido e tudo que aconteceu no passado ter acontecido como foi. Com isso eu termino o vídeo aqui, né? O vídeo ficou um tanto quanto longo. Espero que vocês tenham entendido por que o Kenjaku sobreviveu, porque a Yuki ainda pode voltar e ela ainda não perdeu de fato, e espero que vocês me comentem aí se vocês não entenderam algo ou se vocês entenderam de uma forma diferente, beleza? Nós vamos vivendo e aprendendo. Muito obrigado por me conferir até aqui esse vídeo. Galera, demorou, deu trabalho, tive que ler o fanbook, li diversas vezes o capítulo, então muito obrigado pra quem segurou até aqui, beleza? Se você chegou até aqui, posta aí embaixo, Yuki Forever. Tá bom? Mano, já tá vazando. Até o próximo capítulo. Fui, valeu.